E termino aqui o sétimo. Oxa, Jesus. Lucas 14, 35. Já é sétimo, né? O sexto é perseverança na sua palavra sem desviar, sem desvios. E agora o último foi o texto que me levou para o reino de Deus. Lucas 14, 33. Eu poderia contar uma outra oportunidade. Vamos marcar um outro tempo aqui em Nova Iguaçu. Aí eu posso compartilhar com vocês como esse texto me arrebentou todo. Não, o 5 foi o quê? Oi? O 5 foi o quê? É o crescente amor? Fervente amor. Não, o quinto é o fervente amor por todos os que pertencem a Cristo. O quarto é vida que se passa seguindo a Cristo. Terceiro, deliberada escolha da cruz. Segundo, abnegação. Primeiro, supremo amor por Jesus. Copiaram aí? E o sétimo é abandono de tudo para segui-lo. Esse foi o texto da minha vida. Ah, meu Deus, se eu tivesse tempo eu contaria para vocês. Lucas 14, versículo 33. Mas é importante você compreender o contexto, pelo menos o contexto, né? Jesus está falando do reino de Deus. E Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Jesus propõe uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história natural para você explicar algo espiritual. Eu estou usando a forma mais simples para você entender as parábolas de Jesus. Jesus conta algo extremamente natural que as pessoas entendiam para explicar algo espiritual que as pessoas não entendiam. Então isso é uma parábola de Jesus. Então Jesus usava a parábola para explicar coisas que o homem não via. Mas aí eu vou contar uma historinha para você. Você vai entender e aí você vai... Vou dizer que há uma semelhança entre o que você vê e aquilo que você não vê. Tá bom? Qual é a parábola? Vamos lá. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então ele está dizendo que é uma guerra de dois reis. Um tem 10.000, outro tem 20.000. Mas ele está perguntando qual rei, em sã consciência, ele não calcula primeiro se com minoria ele pode vencer aquele que vem com o dobro da força dele. O dobro. O dobro. Ele calcula. Caso contrário, ele dá um conselho. Estando o outro ainda longe, antes do outro rei chegar, você manda uma embaixada para ele, propondo, pedindo condições de paz. Aí ele vai fazer essa declaração que para mim é um nó. Diga comigo, assim pois, qualquer um de vocês. Agora eu queria que você dissesse qualquer um de vocês olhando para alguém. Qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Qualquer um. O que é forte nisso? Porque eu pensava que renúncia era coisa para missionário. Sabe aquele missionário que veio do sertão, dos índios, da África, passou lá na igreja, dando testemunho? Aí eu dizia assim, puxa, cara, missionário tem que renunciar mesmo, misericórdia, a vida de missionário é uma renúncia. Mas Jesus está falando outra coisa. Jesus está falando que qualquer um, pastor, missionário, evangelista, homem, mulher, criança, qualquer um que abraçou, que disse que vai segui-lo, novo convertido, velho convertido, qualquer um, diga qualquer um, diga qualquer um de vocês, qualquer um de vocês, fizer o quê? Não renuncia a tudo o que tem. O que é tudo? O que é tudo? No grego, no hebraico, no aramaico, o que é tudo? É tudo. Tudo é tudo. 99%. Mas você já viu crente falando assim,
Ah, eu tenho deixado tanta coisa por Jesus. Tanta coisa não é tudo. O que é tudo? 100%. 99,9% não é tudo. É igual perdão. Perdão total, pleno do íntimo é tudo. Ou é tudo, ou não é perdão pleno. Diga que tem que renunciar a tudo. Olha, o que Jesus vai dizer? Não pode ser meu discípulo. Diga, não pode ser meu discípulo. Ah, você falou, mas agora Jesus colocou uma barreira muito alta. O não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que não. Aí, Franco, vai ser inevitável, vou ter que falar um pouquinho. Por que esse texto te gerava profunda crise? Eu vou explicar por quê. Porque eu me converti, eu tinha um plano na minha vida, um sonho para seguir. E eu estava ali, fazendo a vontade de Deus, no meu entendimento, obedecendo o Senhor, praticando a palavra, fazendo discípulos para Jesus. E um dia Deus me falou o seguinte: deixa tudo e vem comigo. Eu, no primeiro momento, falei, deixar tudo, mas deixar o quê? Eu só tinha uma coisa que me prendia, era o meu trabalho secular, meu emprego. E aquilo era um grande desafio. Você fala, por que, Franco, um grande desafio? Primeiro, porque aquilo agredia meu orgulho. Como assim, Franco? Claro que eu não falava isso naqueles dias. Naqueles dias eu não enxergava que era um orgulho. Naqueles dias eu achava que era um altruísmo. Eu poder ir para o meu quartel, trabalhar, voltar para casa e reunir a igreja em casa, reunir no salão, pregar para os irmãos. Eu achava que tudo aquilo ali era um cara dedicado. Mas o que estava no fundo do meu coração? Eu sempre chamei pastor de ladrão, quando era incrédulo. Não conhecia nenhum pastor, mas para mim todo pastor é ladrão. Então, se tinha uma coisa que eu não aceitaria quando eu começasse o meu ministério, embora tenho que dizer também isso para vocês, eu não comecei o meu ministério proposital. Eu nunca idealizei ser pastor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, aquele que anela o episcopado, excelente obra almeja. Se você perguntar assim, Franco, quando é que você anelou o episcopado? Eu vou dizer, nunca. Aí você fala, Franco, nunca. Eu vou explicar porque, calma. Não oriça ainda não, calma. É o seguinte, só para você entender. Eu participava de uma denominação e episcopado para mim era o meu pastor. E aquele modelo de pastor eu não atendia e não queria, porque eu olhava para ele e não me via fazendo o trabalho dele. Eu nunca fui um cara formal. Eu fui criado numa favela, depois fui para a vida militar, mas a favela não saiu de dentro de mim, ainda fiquei... E sempre fui muito informal, isso não acho errado não, é um jeito de ser. Eu dizia para mim, eu não sirvo nem para ser síndico de prédio, porque eu não consigo fazer uma reunião igual meu pastor, uma reunião, uma assembleia, quem propõe, quem apoia, leva para voto. Eu falei, meu Deus, eu não conseguiria fazer nunca. Se eu fizer, eu ia fazer aquela cara fingida minha, fingida, porque eu não tenho essa cara, eu sou esse cara aqui, sempre foi assim. E aí, eu olhava aquilo ali e falei, isso nunca ser um pastor na vida. Como é que eu vou anelar uma coisa que eu sei que não era meu desenho? Para pensar nessa frase. Diga aquele que anela o episcopado. Fala. Excelente obra mesmo. Deixa eu te perguntar, como é que um rapaz da Universal do Reino de Deus entende isso? O que é episcopado para ele? O que é episcopado para ele? É ser um bispo da Universal, é fazer aquele trabalho. Para ele é aquilo ali. O que um cara na igreja batista pensa que é ser um bispo, um pastor? É aquele ali.
O que o cara da presbiteriana pensa que é ser? Aquele ali. Então, cada um almeja, aí o cara, não, eu tenho que fazer seminário, estudar, ser teólogo. Outra coisa que eu até tentei, irmãos. Você não pensa que eu não tentei, não. Eu estudei 1 ano no seminário. Pensa num peixe fora d'água, era eu. E no seminário, que não cria no batismo com o Espírito Santo, não, e logo no início dos meus caminhos lá, eu provei o batismo com o Espírito Santo, então eu fiquei um proscrito no seminário. Eu ia para a capela do seminário, o pessoal falava contra eu falar em línguas, contra eu profetizar, contra eu... Então, 1 ano depois eu estava fora do seminário. Então era um negócio... Então, eu nunca almejei. E como é que eu me tornei pastor? Simples. O mesmo Deus que batizou o Franco com o Espírito Santo começou a batizar vários jovens. Batizou Fonseca com o Espírito Santo. Vocês conseguem começar a Fonseca a batizar com o Espírito Santo? Zé, o Fonseca gritava. Os velhinhos corriam do Fonseca. O bicho escandaloso era Fonseca. Dava uns glória a Deus, agudo, alto no ouvido dos velhinhos, dava até um choque. E o meu pastor um dia falou, Franco, pega esses rapazes e leva eles contigo. Arruma um lugarzinho lá para eles lá. Reunir. Eles aqui, eles vão tumultuar. Eles vão dividir, eles vão gerar problema aqui. Não, meu pastor não estava me expulsando, por favor, não tem. Eu amei meu pastor até o último dia da vida dele. É um homem de Deus. Eu nem duvido disso, por favor. Nem minha pastora lá, a esposa dele. É uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. Ele, quando falou pega e sai, eu entendi o cuidado dele. Ele falou, vai virar uma divisão aqui. Vai ter um povo renovado e um povo tradicional aqui dentro. Um povo fazendo barulho, que lá não podia levantar a mão, bater palma. Tu consegue ficar numa reunião sem levar, de bater palma, sem dar um glória a Deus mais alto, sem... Um cara cheio de Espírito Santo, ele explode, gente. E ele sabiamente falou, pega aqui e leva para lá. E eu peguei aqueles garotos que eu já levava para minha casa, levei comigo. E fui. E aí lá, aí daqui a pouco a gente arrumou um barracãozinho lá na Macacolândia, em Realengo, juntamos ali e demos o nome ali. Conhece a Macacolândia, brother? Então, aí juntamos ele na Macacolândia e tal. Aí, ali, naquele galpão, era uma lojinha pequenininha de uma garota que propôs o aluguel. Ela falou assim, Franco, você está aí na rua aí com esses garotos, evangelizando um monte de drogado. A minha loja virou uma guacha. Guacha era uma expressão antiga para dizer, é um lugar de maconheiro. Então tá cheio de maconheiro lá. Você não quer usar lá não, pregar, fazer teus cultos lá? Eu falei, a gente não tem dinheiro para isso, para alugar. Não precisa alugar não. Eu faço um aluguel aqui pro forma, aqui de lá, eu só vai. E assim eu fui. Fui para um lugarzinho, a gente não tinha nenhuma cadeira, a gente tinha um violão. As primeiras pessoas que a gente convidou para a reunião, a gente falou assim, leva a cadeira. A primeira reunião eu falei para Fonseca não vai vir ninguém. Fonseca foi fora assim do galpão da lojinha, voltou e falou assim, vai vir sim. Eu falei, como é que tu sabe? Tem uma mulher com as cadeiras na mão pela rua ainda. Só pode estar vindo para cá, Fran. É aquela mulher que a gente convidou, ela tá. Então, as primeiras reuniões eram assim, as pessoas traziam cadeira e levavam a cadeira, depois a gente ajudava. Mas depois as pessoas começaram a deixar a cadeira. Então aqui está meio colorido, branco e vermelho, né? Mas lá a gente tinha todas as cores, azul, branca, vermelha, preta, Kombi de um banco de Kombi, que uma vez o cara chegou lá com um monte de gente demoniada lá, o pessoal foi liberto, ele, acho que de presente ele deu pô, vocês estão precisando de um lugar aí. Arrumou um banco de Kombi, ela tinha tudo colorido e banco de Kombi. Na frente uma senhora que tinha um terreiro lá, se converteu. Ela se converteu e ela falou, pode levar tudo. A gente saiu catando os banquinhos dela todinhos, os irmãos até ficaram assim, meio na crise. Falei, esse negócio era da macumba. Eu falei, mas tu também era da macumba, tá aqui hoje, não era do diabo, tá aqui de Jesus. Então, pô, Deus é dono de tudo, vem pra cá. Aqui a gente santifica tudo, até aqueles atabaques a gente santificou. Vem para cá, é de Jesus agora. Tudo é de Jesus, traz. Mas era uma miscelânea. Pensa num lugar esquisito. Era Caverna de Adulão. A gente botou esse nome por quê? Porque a Caverna de Adulão, onde Davi foi, os valentes dele, tinha gente endividada, problemática. Eram as pessoas mais enroladas de Israel, estavam com Davi. E aí, como a gente só chegava a gente enrolada, endemoniada, aquela confusão toda,
A gente falou, isso aqui é uma caverna de Adulão. E aí virou primeiro brincadeira, depois virou sério. A caverna de Adulão. Apelidado de caverna de Adulão. E assim foi o nosso começo. Aí, ali, eu descobri que eu era pastor. Por acidente. Como foi? Pegamos um livro do Juan Carlos Ortiz, chamado O Discípulo. Rafael Flores, um chileno que me deu de presente. Esse chileno que me chamou para ir lá para o Chile. Um dia ele passou lá, falou, isso aqui é uma utopia. Mas o que eu vejo em vocês, eu li nesse livro. Abriu a mala dele assim, cheio de coisa, puxou o livro, estava em português, pomba, me deu. Eu comi o livro, comprei um livro para cada discípulo. Um para cada discípulo. E descobri que era pastor. Falei, caramba, eu sou pastor. Estou discipulando um monte de gente. Acidentalmente. Amejou? Não. Anelou? Não. Deus me pegou assim, não. Mas eu nunca quis ser pastor integral. Por quê, Franco? Porque eu dizia que todo pastor era ladrão. Lá em Adulão, a gente tinha um orgulho. Qual era? A gente não falava de dízimo e oferta de nada. Até que eu levei um confronto uma vez de uma senhora. Coloquei naquele livro, Onde Está a Minha Honra? Quando eu explico sobre dízimo e oferta, eu coloquei essa experiência. A irmãzinha chega para mim e fala assim, eu estou aqui já algumas semanas reunindo com vocês aqui, já tem mais de um mês, e eu nunca vi você parar para pedir aqui um período de oferta, dízimo, oferta. E eu falei, todo orgulhoso com ela assim, a gente não precisa, nem pagar aluguel, mas não precisava. Olha só que figura. Ostentadora, orgulhosa. Não, a gente não precisa. Por quê? Porque eu chamava todo pastor de... E eu não queria que alguém fosse para lá e dissesse que o pastor é ladrão. Eu queria ganhar um cara que... igual a mim. E aí... Mas eu achava que era isso, mas no fundo era o meu orgulho. O nome disso é orgulho. E a irmã bateu no meu orgulho assim, é interessante, você está ensinando o que para esse povo? A roubar o Senhor? Ela foi amorosa, mas foi verdadeira. Andou em verdade. Você está ensinando o que para esse povo? Roubar o Senhor? Você está impedindo a prosperidade dessa gente. Aí começou a me dar um monte de Bíblia. Pá, pum, pum, texto que eu conhecia. Aí, essa irmã bateu no jovem orgulhoso lá, topetudo. Você acha? Mas para pensar que alguns anos, poucos anos depois, Deus falou, larga o teu emprego, larga tudo e vem. Eu ia obedecer como isso? Jamais. E eu me esforçava muito para seguir servindo. Irmãos, olha, eu chegava no quartel sexta-feira, meio expediente, meio-dia. Chegava em casa, tomava banho, atendia pelas coisas, reunia a liderança na minha casa à noite. Meia-noite eu estava de carro na pista, indo para Nova Lima. Nova Lima, chegava de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a noite inteira dirigindo. Falava o sábado inteiro. Ficava com os irmãos, dormia de sábado para domingo. Domingo inteiro. Depois, domingo à noite, saía de Nova Lima para chegar de manhã e ir para o quartel. Até quando eu ia aguentar essa vida? Mas eu achava que aquilo ali era o jeito de fazer. Porque eu jamais iria obedecer a Deus nesse quesito. Até o dia que eu entendi essa parábola. Como é que eu entendi essa parábola? Eu entendi essa parábola, não foi lendo esse texto. Foi lendo 1 Reis 20. Observa o seguinte, irmãos. A parábola fala sobre um rei que vai combater outro rei. Concorda ou não? É isso que ele está falando ou não é? O reino de Deus é qual rei que indo combater outro rei, não senta que calcula. E um dia, minha filha doente, hospitais em greve, eu tinha obedecido na marra, não obedeci a Deus com amor, com carinho. Eu dei a minha baixa porque Deus já estava dando baixa de mim, já, entendeu? O negócio estava horrível. Eu estava sem graça de Deus, perdi a graça. Comecei a voltar para o lixo do pecado. O orgulho, semear para a carne é horrível. Quem semeia para a carne colhe corrupção. E eu perguntava para Deus, Senhor, onde que eu estou errando? Onde que eu estou errando? Eu só vi a graça me abandonando. A graça me abandonando. E eu comecei a cair em pecados que eu tinha vitória sobre ele.
Eu já tinha vencido a pornografia, estava voltando para ela. Eu já tinha deixado os adultérios estavam me abraçando de novo, estava à porta de eu cair de novo em adultério. Eu já tinha deixado a bebida, daqui a pouquinho eu estava bebendo de novo. Por que essa desgraça está voltando para a minha vida? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Não sabia. Por que, Senhor? Eu vi a graça me abandonando. Até que um dia, voltando do quartel à madrugada, Deus usou meu sogro e falou comigo, eu entendi, e eu obedeci com raiva. Mas passado alguns dias, já não tinha mais direito ao Hospital dos Afonso, hospital nenhum. Minha filha caiu doente. E os hospitais públicos em greve. E eu falei, gostei de ver, agora não tem nem hospital aqui, agora vai deixar minha filha morrer. Tá bom, tá ótimo, embora, com raiva ainda. Agora não tem mais nada. Denise assim, aflita. E eu tentei ler Lucas 14, não entendi, bulufas. Essa expressão é velha, só velho entende. Bulufas. E aí, dei de cara com 1 Reis 20. Lê comigo. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis e com seus cavalos e carros de guerra. Bem, Ben-Hadad estava fortalecido. Ele já tinha com ele 32 reis. Significa que ele venceu 32 reinos. Juntou a tropa dele toda. Ele subiu, cercou Samaria. Samaria era uma parte da divisão de Israel, vocês lembram lá, né? E cujo rei era Acabe. Vamos lá. Subiu, cercou Samaria. E aqui ele fez o contrário. Ele enviou mensageiros à cidade. Não foi Acabe que mandou, foi ele que enviou. Com a seguinte mensagem. Rei de Israel, diz Acabe lá, rei de Israel. Lhe disseram o quê? Diz comigo assim, repita. Assim diz Ben-Hadad. Fala legal, assim diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus. Ouça Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus. Mas o que? As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Acabe só teria 2 opções. Claro que essa história teve um fim inusitado, mas ele só tinha 2 opções. Ou ele dizia sim para Ben-Hadad, ou ele dizia não para Ben-Hadad. E Ben-Hadad invadiria e destruiria ele. Mas qual foi a resposta imediata de Acabe? O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Diga comigo, eu sou seu e tudo que tenho é seu. Diz de novo, eu sou seu e tudo que tenho é seu. Fala para Jesus, eu sou seu e tudo que tenho é seu. Falou de verdade? É aqui que está um problema santo. Para mim. Pela primeira vez, Lucas 14 fez sentido. Eu voltei desesperadamente em Lucas 14. Eu falei, meu Deus, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que um rei vai combater outro rei. E ele então senta e calcula para ver se ele consegue com menos vencer o que vem com mais. E eu já quase conseguia ver João Batista no deserto dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino chegou. E que reino é esse? Eu conheci o reino de Deus. Um rei como Jesus é imbatível. Eu sabia que um anjo de Jesus, destruiu milhares. 2 anjos, mais de 100.000 homens, numa tacada só. Jesus, na noite que foi preso, ele falou, podia falar com meu pai, viria uma legião de anjos. Sabe o que uma legião de anjos podia fazer nessa terra? O reino de Deus chegou. O que eu tenho que fazer? Você tem 2 possibilidades. Uma é resistir o reino, e a Bíblia fala sobre isso. O reino de Deus é semelhante a uma pedra
que foi cortada sem mão, aquela rocha. E você pode ir contra o reino, e se despedaça todo. E você pode ficar parado, e o reino passar sobre você, você pulveriza. O reino de Deus é real. Tem um rei lá. Quem te diz que é rei dos reis, senhor dos senhores, a gente fala assim, rei dos reis, canta. Mas o que Jesus está dizendo, Franco? Jesus está dizendo assim, olha, da mesma forma que um rei mais fraco se rende ao rei mais forte. Eu sou teu e tudo que tenho é teu. Da mesma maneira, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, não é só ouro, prata, mulheres e os melhores filhos, tudo, não pode ser meu discípulo. Não pode. Qualquer um. Não pode. Aí o Franco, segurando o emprego na mão, já tinha completado 10 anos, estava achando que estava estabilizado. Falei, completou funcionário público, 10 anos, estabilizou, você nem... Só vai embora se for um crime condenado com mais de 5 anos. Pelo menos era assim a legislação na época. Eu não saio daqui nunca mais, daqui eu me aposento. E Deus falando, fora. Como que eu ia obedecer? Mas como que eu não ia obedecer? Como? Olha a crise. Como que eu não iria obedecer? Quando você ouve a história do Franco, diz assim, foi lá e devolveu os furtos da Força Aérea. Tem até um irmão em Nova Iguaçu que testemunhou isso. Não está aí hoje, mas é um queridaço. Cadê ele? Aquele amado, Dorim Claro. Como é que eu esqueci o nome dele? Roberto, na semana que eu abri meu coração para Jesus lá, com os líderes, Fonseca falou, Franco, eu preguei para o Roberto. Que é Roberto? Aquele cara do almoxarifado lá. Aquele civil do almoxarifado. Falei, e aí, almoxarifado? A gente estava devolvendo nossos furtos para o quartel. Devolvendo o material da fazenda para o quartel. E o cara do almoxarifado se converte. Tu consegue pensar um negócio desse? Eu falei, Fonseca. Aí, anos depois encontrei Roberto. Anos ou alguns meses depois encontrei Roberto em Nova Iguaçu. E Roberto falou assim, pô, Franco, devolvi um caminhãozinho. Foi um negócio, foi um alvoroço no quartel. Todo mundo devolvendo. Mas devolvendo por quê? Porque o rei Jesus chegou. Você, para renunciar a tudo que é teu, tem que ser teu mesmo. Você não renuncia o que não é teu. Você não pode dar a Jesus o que não te pertence. Se na tua casa tem furto, tem roubo, coisa que você pegou, não é teu, isso não é de Jesus tampouco. Você nem pode dar isso para Jesus. Isso não é teu. O que você faz com isso? Vai restituir. Devolver, pô. Uma vez pregando para um pintor lá em Campo Grande, de automóvel, ele confessou Jesus, entendeu o reino de Deus, e falou, Franco, eu tenho na minha oficina várias coisas, pistola, bomba, que eu fui pegando nas várias oficinas que eu trabalhei. O que eu faço? O que você faz? A gente vai restituir. Vamos lá. E fomos lá restituir. Eu podia contar várias histórias de restituição para você, mas essa foi chocante. Por quê? Cidinho estava comigo. Cidinho era novo, convertido, Cidinho. Ela estava levando Cidinho para essas paradas aí. Então eu peguei Cidinho, um cara que era vizinho de Cidinho, lá morava na mesma rua. Eliseu. E aí, fomos lá devolver pistola, um monte de coisa. Ele falou, a oficina que eu mais roubei foi essa aqui. Eu falei, vamos lá. Chamamos o dono da oficina, aí chegou a triste notícia de que o dono tinha morrido. Meu Deus, o dono morreu, e agora? O dono da oficina morreu. Falei, cara, mas quem é que assumiu? A esposa, a viúva está aí, tá. Aí a gente fala, mas viúva. Aí chamou a senhora lá, ela veio com outro cidadão, se assustou, 3 homens querendo falar com ela, né? Ela veio com outro rapaz da oficina, aí ele, muito assim, né, falou assim, a senhora, eu trabalhei com o seu marido do ano tal, e no ano que eu estive aqui e tal, eu peguei um monte de coisa aqui, peguei umas pistolas, peguei não sei o quê, roubou quase o velhinho todo lá. E aí, a mulher começou a chorar, e eu falei, Jesus, porque eu também não confesso para os outros, não. É você que vai confessar, é você.
Eu estou aqui do lado só para garantir que tu não vai falar bobagem também. Que tu não vai jogar a culpa em ninguém, não vai se justificar, né? Não vai transferir. Foi a mulher que tu me deste, ela que me forçou e eu roubei aqui os negócios. Não pode transferir culpa. Tem que dizer, eu roubei, eu peguei, eu fiz, tal. Ele está ali só para dar aquela segurança pro cara, né? E aí ele foi falando, ela foi chorando, eu pensei assim, poxa, ela viúva recém, ouvindo essas coisas, deve estar muito abalada, né? Aí ela falou assim, puxa, Deus é maravilhoso. Ela falou, Deus é maravilhoso, você te consolo, né? Ela falou assim, olha, moço, eu não sou da tua religião, não, mas eu assumi aqui a oficina do meu marido e falta um monte de coisa para trabalhar. Um monte de coisa para trabalhar. E eu comecei a ficar angustiada. E na semana passada, sabe aquela igrejinha que tem ali? Apontou um prédio da igreja ali. Que vocês passaram ali, né? Então eu fui ali, entrei ali. Um prédio evangélico. Eu entrei ali e fiz uma oração, uma prece. Falei, meu Deus, me ajuda a tocar essa oficina. E agora vocês chegaram aqui. Ela explicou porque que ela estava chorando. Vocês chegaram aqui para trazer material para eu trabalhar. E olha que ele pegou coisa mesmo. Ele te levou num carro, foi tirando. Cada coisa que ele tirava, ela chorava mais. Ia tirando. Então essa história eu não posso deixar de contar para vocês. Mas é assim. Reino de Deus. Senhorio de Jesus. Ser um discípulo de Jesus. Andar nas pegadas de Jesus tem termos. Existem condições para seguir Jesus. E uma das condições é essa. É a renúncia de tudo quanto você tem. Se renunciar a tudo, não significa que Deus vai te pedir tudo. Não vai te pedir tudo. Não vai. Tem coisa que Ele vai deixar você administrando ainda. Mas tudo é dele. Você é um mordomo. Tudo é dele. Amém ou não? Eu perguntei aos irmãos agora, ontem, eu falei, irmãos, você crê que Deus pode falar uma coisa para alguém e falar uma coisa diferente para outra pessoa? Dar uma condição diferente para outra pessoa? Como assim? Vou dar um exemplo. Eu ouvi o irmão dizer que Deus falou com ele, não quero mais que você jogue futebol. E eu criei nele. Falou, Franco, eu era aquele cara que amava futebol. Eu quebrava tudo por causa do futebol. Eu era compromisso, ficava para trás, tudo por causa da pelada. E um dia Deus falou comigo, não quero mais você jogando bola. E eu entendi que Deus... Aquele filme A Forja, não sei se você já assistiu ele, tem uma hora que o cara fala do golfe, lembra? Que ele era fissurado em golfe e Deus pediu o golfe a ele. Daqui a pouquinho o garoto perdeu o videogame dele porque ele viu que o Espírito Santo também falou com ele. Ele até olhou para o videogame e falou, Deus tirou o videogame dele. Deus tirou o futebol desse irmão. Tu crê? Você crê ou não? Crê que é possível? Sim. Crê. O que te embaraçar, ele vai tirar. Agora olha a história de Marcelinho, uma semana depois que eu ouvi a primeira. Marcelinho, um cara descolado, alternativo. Quando eu conheci Marcelinho, ele era skatista de Padre Miguel, aquele carinha maconheiro, joia, aquele altão de 1,60 m. Ele é pequenininho, ele é aquele cara descoladão e tal. Esse camarada se converteu. E lá atrás, ele começou a jogar bola com a gente lá no sítio, tudo que era lugar. E ele um dia falou assim, eu não vou mais jogar bola, porque eu me irrito, eu fico nervoso, eu perco a cabeça, eu entro na carne. E tomou uma decisão de não jogar mais futebol. E um belo dia o Espírito Santo falou com ele, eu quero você jogando bola. Eu, mas por que, Senhor? Eu quero te tratar aí no futebol. Ele entendeu que se ele fugisse das coisas que o irritavam, daqui a pouco ele estava fugindo da mulher dele. Essa mulher me irrita muito, me tira do sério. Não quero mais minha mulher. Não, do trânsito com certeza ele ia deixar de dirigir, ele só ia andar de Uber. Não, porque trânsito irrita qualquer um. Aí vai, ainda mais agora, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Dirigir no Rio é um negócio doido, Campo Grande pior ainda. Então assim, se a pessoa foge de tudo que irrita, talvez Deus queira você ali.
e ali ele vai tratar você. Eu não duvidei do testemunho do primeiro e nem duvidei do testemunho do segundo. Eu só sei uma coisa, que esses irmãos renunciaram a tudo para seguir Jesus. Renunciar é abrir mão de tudo, até dos teus sonhos, até de sonho, de tudo. E aí, o que eu enxerguei também naquele ano? Eu enxerguei que eu tinha vergonha de viver daquela maneira que eu julguei as pessoas a vida inteira. Que um dos meus maiores obstáculos era alguém dizer assim, pô, fulano vive de oferta. Esse era o grande obstáculo. E Deus é bom comigo. Aí você fala, por que, Franco? Que Deus é bom contigo. Porque os primeiros anos isso me humilhou muito. Mas eu creio que foi até a hora que eu entendi que Jesus vivia assim. Quem é que sustentava o ministério de Jesus? Quem? Mulheres. E Jesus não tinha sozinho, Jesus não estava sozinho, Jesus tinha 12 com ele, que viviam integralmente para fazer aquilo. Outra coisa que eu entendi também, quando eu digo que Deus é bom, que Deus é muito bom para comigo, eu vou explicar porque eu gosto de dar esse testemunho também. É pelo seguinte, houve um tempo na minha vida que um irmão falou assim, Franco, eu gostaria de assumir o teu salário. Eu falei, como assim? Eu gostaria de eu pagar o teu salário. Eu falei, isso não é comigo não, isso é com o presbitério. E ele falou com o presbitério, e o presbitério falou, não vai, pô. Se você quer pagar o salário do Franco, paga. E esse irmão, desde aquela época, ele assumiu pagar o meu salário. O que foi legal nessa história? É que eu entendi também que Deus honra um desejo sincero de você não ser pesado à igreja. Mas Deus não aceita você ser orgulhoso e não aceitar a oferta das pessoas. Inclusive, outra coisa que eu aprendi sobre isso, a pessoa abençoada não é quem recebe, é quem dá. Dá, inclusive, é melhor. Você diz amém ou não? Amém. Diz amém ou não? Amém. A viúva que o profeta despojou, comeu toda a comida dela. Quem foi abençoada? O profeta ou ela? Eu podia contar vários testemunhos para vocês sobre isso, como Deus foi ensinando. Eu louvo a Deus por essa família que até hoje segura a minha corda. Até hoje. E é bom também porque você pode viajar para todo lugar livre do peso de que está sendo pesado. Mas uma coisa é ser pesado, outra coisa é ser orgulhoso. Outra coisa é ser vaidoso. Outra coisa é você não querer receber para dizer, não recebo. Porque eu sigo recebendo da igreja. Só que a igreja agora é de uma família. Sigo recebendo. Você parou de receber? Não. Segue recebendo da igreja. Só que esse irmão que assumiu esse compromisso há vários anos, sustenta até hoje a palavra dele. Deus é com ele. E eu passo esse tempo todo, mas eu vi as misérias todas no coração. Fui vendo o que de verdade me impedia de obedecer ao Senhor. Diga comigo, obedecer ao Senhor. Diz comigo, obediência tardia. Obediência incompleta. É desobediência. Então, eu vou usar assim, essa declaração para dizer que eu fui desobediente a Deus. Não fui obediente. Eu fui vencido pelo Senhor. Porque aquilo que você faz tardiamente, de forma incompleta, você, no fundo, é desobediente. A vara pegou e você fez. Então, eu fui rendido mais por causa da vara do que pelo amor. Mas não quero que seja assim. E aí, naquela ocasião, eu assumi um compromisso com Jesus de ser um discípulo de Jesus. E aí,
experimentei a renúncia de tudo, inclusive do emprego. 90 eu fiz isso, 94 eu fui ao Chile a primeira vez, 96 eu fui 6 vezes ao Chile. Como é que com o meu emprego eu poderia ir 6 vezes ao Chile? Impossível. Impossível. Eu compreendi que Deus me queria fora para eu poder seguir Jesus de fato, de perto. Jesus estava indo para o Chile dizendo, vem comigo. Se você não deixar aí tudo que te prende, você não pode me seguir. Porque seguir Jesus é literalmente um relacionamento real com Jesus. Quando você fala seguir Jesus, você tem em mente o seguinte, ele está ali e eu ando atrás dele. Quando a gente foi para o sertão em 2013, Deus me deu um sonho. Jesus entrava e falasse comigo, Franco, vem. E ele entrava no meio dos cactos, do agreste ali, daquele lugar seco ali, ele entrava e falei, Denise, Jesus vai me levar para um lugar deserto. Ela, como é que tu sabe? Ele me chamou. Falou, me segue. E eu só falei assim, Franco, vem, me segue. E ele ia na frente, e eu via as pegadas de Jesus, eu sabia por onde ele estava passando, pelos cactos ali, pelos arbustos ali, do deserto andando, e eu não imaginava, depois quando veio o sertão, eu falei, é o sertão. Seguir Jesus é se relacionar com ele, amado. É seguir mesmo. E eu vi que se eu não tivesse renunciado a tudo, eu não poderia segui-lo. Como é que eu ia seguir os passos de Jesus? Como é que eu ia obedecer a Jesus? E depois do Chile, outras portas foram se abrindo, que eu fui totalmente consumido pela obra. Totalmente. Era impossível estar na Força Aérea e estar fazendo qualquer outra coisa. Impossível. Eu já não tinha tempo, nem na obra não tinha tempo. Quanto mais se tivesse alguma outra coisa para dividir. É impossível. Uma liberdade para fazer algo para Ele. Quando não renunciamos a tudo, não somos livres. Se você tem algo que você não pode dar, você não tem esse algo. É esse algo que te tem. Ó, se existe alguma coisa na tua vida que você não possa entregar para Jesus, você não tem essa coisa. Essa coisa te tem. Tudo, absolutamente tudo que Deus deixa na tua mão pode ser dado. Essa experiência me levou para outras experiências. Dá uma casa, dá 2 casas, dá carro. Bens que eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse dar. Dá! É bens que ninguém quer dar. Ninguém quer dar. Mas o Senhor dizia, te faltou casa? Não, nunca. Te faltou lugar para dormir? Nunca. Te faltou carro? Nunca. Nunca faltou nada. Outra coisa, você não consegue dar mais do que Deus nunca. 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 Sabe o que é nunca? Nunca. Dá e será dado para você, boa medida, recalcada. Aquele que tem será dado. E o que não tem? Até o que tem será tirado. Ele está dizendo, até o que você pensa que tem, vai perder. Então, é seguir Jesus, é renunciar a tudo. Você não tem. O que você faz? Ouve e obedece. Em algum momento Deus vai dizer para você, se desfaz. Não quero isso na tua vida. Outro momento Ele vai dizer, administra. Eu quero que você administre bem isso. Isso é assim. O jovem rico, ele falou, pega o que você tem tudo, vende, dá para os pobres. Mas para José de Arimateia, ele não falou nada disso. José de Arimateia continuou rico, foi o homem que deu o túmulo para Jesus, o homem que conseguiu granjear o corpo, tirar o corpo de Jesus da cruz lá, que foi lá negociar lá com as autoridades. É um homem rico, influente, discípulo de Jesus, diz a Bíblia. Discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Chama de discípulo. Nicodemos foi chamado de discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, era um dos seus discípulos. Mas ele colocou as condições para ser discípulo. Amém? Não sei se eu resumi para você 2 horas que eu falei lá em Xerém. Nem sei quanto tempo eu falei aqui com vocês. Ali vai estar registrado em algum momento. Mas eu acho muito legal que você ouça isso de novo. Se você nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez, eu amo isso aí. Mas se você já ouviu, é hora de lembrar, relembrar.
Por quê? Porque essa é a obra que Jesus mandou a gente fazer. Amém? Ele nos chamou para ser discípulos, segui-lo, e nos enviou para fazer discípulos. Oxalá Nova Iguaçu cresça nessa obra e multiplique. Não se preocupem com música linda. Deus vai trazer música linda, pode ficar tranquilo, Deus vai trazer tudo para vocês. Mas antes tem que trazer os discípulos. Amém? Porque ter música bonita sem discípulo, daqui a pouco os músicos brigam, racham, é dedo no olho, é um para cada lado, escândalo, vão brigar na internet, por cima, vai fazer aquela confusão, tudo que vocês já sabem. Então, não se preocupe com fama, com celebridade, não se preocupe com nada, com propriedade, nada. Deus é poderoso, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é poderoso para conceder tudo a vocês. Só faça uma coisa, irmãos. Sejam discípulos e façam discípulos. Amém? E não abaixa a régua para ninguém, porque Jesus não baixou. Então não facilite, que eu digo assim, não fica criando caminho para a pessoa dizer que é discípulo quando não é. É melhor você dizer, você é um candidato a. Mas discípulo tem essas características que eu falei aqui. Podemos orar? Em nome de Jesus? Amém? Amém ou não? Amém. Aí eu vou desafiar você a fazer uma oração também. Que oração você vai fazer? Se quiser. Fala, Senhor, se eu estou atrapalhado com uma dessas condições aqui, eu quero que Tu fale comigo. Se de alguma forma eu não atendo a essa condição, se eu não atendo, eu quero que Tu fales comigo. Se de alguma forma eu não atendo, podemos orar assim? Pode orar? Comigo, concorda? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. E no nome de Jesus, nós lemos aqui, conversamos, Senhor, sobre os termos que Jesus colocou, Pai, para que nós pudéssemos segui-lo livremente, Pai, de verdade. Agora, Pai, nós sabemos também que é impossível para nós cumprir um item desse, Senhor, uma condição dessa, um termo desse, sem o Teu Espírito Santo. É impossível. E é por isso também que nós te clamamos e te pedimos para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos encha, Pai, com o Teu Espírito Santo. Nos dá poder, Senhor. Nos dá autoridade. Nos dá condição. Nos dá esse amor supremo por Jesus, Pai. Nos dá esse amor prático que guarda os mandamentos, que vive os mandamentos, Senhor. Pai, nos ensina a dizer não para nós todos os dias, nos dá poder para dizer não para nós todos os dias. Também nos dá poder para nós tomarmos a cruz todos os dias, Senhor. E te seguir, não ontem, mas hoje, Senhor. Não há 10 anos, mas hoje te seguir, para que amanhã a gente não tenha nenhuma surpresa, Pai. Seguir todo dia, Senhor. Nós queremos também ter um amor crescente pelos nossos irmãos, Senhor. Um amor que desenvolve e cresce continuamente entre nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver a Tua palavra sem desviar dela nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor. E nós queremos também renunciar a tudo quanto nós temos para Te seguir, Jesus. É tudo que nós queremos, cumprir cada termo deste, Pai. Agora, Paizinho, no nome de Jesus, se alguma dessas condições, se alguns desses termos, Senhor, não estão claros para nós, revela-nos. Se algum desses termos, Senhor, nós estamos fracassando, revela-nos, Senhor. Revela-nos, porque nós queremos cumprir cada termo desse, Senhor. Não queremos viver mais para nós mesmos. Queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. É a nossa oração, Pai. Qualquer obstáculo a essa caminhada, qualquer tropeço, qualquer pedra que esteja no nosso caminho, remove, Pai, em nome de Jesus. Queremos caminhar com clareza, Pai, em nome de Jesus, olhando para Jesus, seguindo Jesus todos os dias
da nossa vida. Essa é a nossa oração. Quantos pode dizer amém? 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 Se diz amém? Pedra de tropeço impede a gente de seguir Jesus. Eu estava orando agora e me veio isso. Mas pedra é algo que está quase invisível aos teus olhos. Ninguém tropeça numa rocha, numa penha, num penedo. Ninguém tropeça. A gente tropeça em coisa pequena. A gente tropeça em coisa miúda. Tá? Cuidado com as pedras de tropeços. Cuidado com os escândalos. Cuidado com aqueles exemplos que você acha que é exemplo, mas na verdade é mau exemplo. Não se espelha em quem te leva para o buraco. Quem justifica teu pecado. Não se espelha, tá? Eu lembro quando aquele pastor famoso, Caio Fábio, abraçou o pecado lá, assumiu o adultério, coisa e tal. Aquilo aí parece que foi uma porta para vários pastores também fazerem a mesma coisa. Aquilo ali foi uma pedra de tropeço. As pessoas se escudaram ali para poder andar por aquele caminho. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Não permita que pedra de tropeço te atrapalhe. Amém? Não fique achando que essa pedra é uma coisa grande, porque se está grande, você não tropeça nela. As coisas mais visíveis a gente não tropeça, a gente passa, desvia. O que nos arrebenta são aquelas coisas invisíveis, que está ali no caminho, e a gente passa desapercebido e mete no pé, e arrebenta o dedão, e cai às vezes. Então é aquilo que nos faz tropeçar, tá? Cuidado, tá bom? Em nome de Jesus eu falo. E quero deixar um último versículo para você pensar a vida. Só para você pensar, eu não posso deixar de deixar esse versículo contigo. É só para você guardar aí no teu, primeira não é 2 Coríntios 5, 15. Se você puder pegar depois esse versículo, imprimir, botar na porta da tua casa, da tua geladeira, qualquer canto, mas sobretudo no teu coração. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero dizer com isso o quê? Que a vida do discípulo não é dele, é daquele que morreu e ressuscitou. Você, como eu, nós éramos um galho seco de uma árvore qualquer, sem vida, mortos. Um galho que caiu da árvore. Jesus nos encontrou e nos enxertou nele, nos enterrou nele, e a vida dele tocou em nós. E por isso que nós vivemos. A vida que nós temos hoje não é nossa, é dele. Amém? O mais justo que a gente pode fazer é pegar essa vida e viver para ele. Não é justo e não é santo pegar a vida que não pertence a nós e gastar de qualquer maneira, gastar conosco mesmo. Amém? O sábio, o santo, o bom é você pegar aquilo que não te pertence, a vida de Deus que está em você, e viver toda ela para a glória de Jesus. Viver para Ele. Se você não sabe como, descobre. Pergunta a Ele, Ele vai te falar. Amém? Dito isso, eu agradeço pela paciência de vocês aqui, tá? Em nome de Jesus.